partir de agora está sendo gravado. Bem-vindo a todos que vão acompanhar depois pelo YouTube, tá bom? Vamos direto então para o resumo da última aula. Aqui. Ok. Então, na aula passada, deixa eu só ver se apareceu mais alguém aqui. Um instantinho. Opa. Resolvido. Na aula passada, nós trabalhamos com estrutura de frase, né? Que tem sido um pouco do meu foco desde que a gente começou. Tem sido o nosso foco desde que a gente começou, tem sido estrutura de frase, né? Então, nessa aula, eu só quero dar uma revisada nisso que nós aprendemos na aula passada, vou mostrar aqui. Ó. A gente passou de novo pelo I, you, he, she, it, we, you, they. Isso é algo, toda aula nós vamos rever esses pronomes, não rever, né, mas só relembrar eles. Eu expliquei novamente que o verbo auxiliar, melhor, oh meu Deus, falei uma coisa. O verbo no infinitivo vai ter que ter o tozinho na frente, o to na frente, né? To. Vai ter que ter o to na frente, que vai dar que no começo do verbo vai dar o mesmo que é no português, aquele are, ir, or, you, né? Por não tem. Aí eu ensinei o to like, to drink, to eat, to have, to sleep e to cry, que são os verbinhos que a gente usa. Aí eu comecei a trabalhar um por um, como que eles vão ficar na frase, no caso, né? I like bananas, eu gosto de bananas. Eu mostrei como que em português nós precisamos colocar o gosto de, gosto da, e já em inglês a gente não precisa fazer isso. O verbo automaticamente, quando eu falo I like bananas, já estou dizendo tudo que eu preciso dizer, não preciso colocar um of, que seria o de, para quem já conhece, né? Então, I like bananas é o mesmo que eu gosto de bananas, tá bom? I like Schroeder, eu gosto de Schroeder, ou do Schroeder, se for uma pessoa, foi isso que eu expliquei. E assim por diante. You drink soda, você bebe refrigerante. Aí eu ensinei, quando nós trabalhamos com dois verbinhos, a gente deu uma revisada, quando tem dois verbinhos, como que tem que o to no meio para separar os dois verbinhos. Então, you drink soda, but I like to drink water. Expliquei como que se a gente não colocar, ficaria algo assim, ó, você bebe refrigerante, ficaria parecido em português, seria assim, ó, você bebe refrigerante, mas eu bebo água, se eu não botar o to no meio, que é o to que vai dar o efeito de gostar. Okay? Beber, comer e assim por diante. Como também não pode ter dois to, sempre vai ter que ser um separando o outro, nunca dois. Eu nunca é I to like alguma coisa, I to drink alguma coisa, nunca. Porque quando eu digo I to like, é eu gostar e eu não gostar, ok? Eu gosto, né? Então não é I to like to drink water, não é eu gostar de beber água, é I like to drink water, eu gosto de beber água, ok? E assim por diante. Aí a gente pegou mais alguns verbinhos, que é o verbo preferir, o verbo ir, o verbo jogar, o verbo voar, to prefer, to go, to play, to fly. Continuei explicando, né? E aí depois nós entramos na questão da terceira pessoa, que é uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade, mas é só uma questão de se acostumar com ela, né? Terceira pessoa do singular, onde lá na primeira aula, para quem está lembrado, eu falei que na terceira pessoa, quando for he, she or it, he, she or it, no presente, o próximo verbinho que viesse depois ia sofrer uma alteraçãozinha, ia ter um som de S. E aí eu expliquei a regra. Aí eu expliquei como que a maioria dos verbos você só vai acrescentar o S. Mas se o verbo terminar em O, em CH, em SH, em SS e X, nós vamos acrescentar ES no final do verbo. Aí o go vai ficar goes. O teach vai ficar teaches. O wish vai ficar wishes. Box vai ficar boxes. Kiss, kisses. Ok? Só vai acrescentar o eszinho no final, se for terceira pessoa, no tempo presente. Se ela faz alguma coisa, se ela come, se ela bebe, se ela sobe, se ela desce, se ele sobe, se ele desce, vai acrescentar ele sobe, perdão, vou tirar do silencioso aqui.
Se for na terceira pessoa, automaticamente vai acrescentar o Szinho, o ES, no caso dessas 5 finzinhos aqui. Depois eu ensinei também como que se for em vogal mais Y, um dia lá na frente, quando a gente tiver um tempinho, eu vou entrar aqui já, só uma curiosidade para vocês, só para vocês prestarem atenção. Embora o Y tenha um som de I, ok? Embora o Y tenha um som de I na maioria das vezes, o nosso I, o I brasileiro, né? Por isso que Tony é com Y em inglês. Ele não tem som, o som de Y não é som de... Ele não é som de vogal. Automaticamente, se alguma letra, se alguma palavra, ela tem um som de Y no começo, já não é som de vogal, é som de consoante. Ok? Então, por isso que se o verbo terminar em vogal mais Y, ou seja, vogal mais o Y, que é uma consoante, acrescentamos o S ao fim do verbo, ou seja, to play fica plays. Tony plays soccer. Mas se o verbo terminar em consoante mais Y, ou seja, consoante mais uma consoante, não é só porque ele parece, o som dele parece um som de vogal, que ele é encarado como vogal, ele é encarado como consoante mesmo. Então você não vai ter duas consoantes juntas. Na realidade, 3 consoantes juntos, né? Sai fora da regra. Então ficaria, por exemplo, o verbo fly, ficaria consoante, 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 aí bota mais um S e fica mais um consoante. Aí, mesmo em inglês, isso não faz sentido, entendeu? Fica no máximo em 3, na maioria das vezes. Acho que eu não conheço nenhuma das situações. Só um minutinho aqui. Eu não conheço nenhuma das situações onde... Aqui, resolvi. Eu não conheço nenhuma situação... Não travou, não. É eu que travei, tá? Eu não conheço nenhuma situação em inglês, voltando aqui, eu não conheço nenhuma situação em inglês onde tenham 3 consoantes, tá? Quer dizer, 4 consoantes, no máximo 3. Até palavras muito difíceis, como tomorrow, Massachusetts, é o nome da cidade lá, vai ser tudo com 3 consoantes no máximo. Então, para não ter mais uma consoante aqui do lado, ficar flies com S, são 4 consoantes, aí o que eles fazem? Eles trocam esse Y aqui por um I e S no fim. Aí fica flies. Ok? A pronúncia é a mesma, só o que muda é na escrita mesmo, né? Então a gente trabalhamos nisso, depois ressaltamos como que o verbo auxiliar vai alterar, como que o verbo auxiliar vai sofrer as alterações, como sempre que ele aparece na frase, ele que vai sofrer as alterações novamente. Aí deu para entender por que que o do, se for terceira pessoa, se for para he, she, it, ele vai ficar does, ao invés de ser do alguma outra coisa. Ele vai sofrer alteração, fica does, né? E doesn't ao mesmo tempo, se for para negar. Ok? E depois nós entramos na mensagem, e isso é a parte final da nossa aula que nós vamos estar trabalhando. Ok? Então agora, pessoal, vamos ao que interessa, vamos continuar, vamos começar novamente. Eu quero... No começo da aula, eu toquei numa coisa agora, ainda há pouco, sobre vogal e consoante. Eu quero explicar para vocês como que isso, na prática, vai ser aplicado. De modo bem simples, tá? A palavra or a, isso é uma palavrinha, tá? A palavra a significa um ou uma. A palavrinha... desculpa, eu falei errado demais. A palavrinha an significa um ou uma. É a mesma palavra. Só que o que acontece? Quando esse um ou uma, esse a ou esse an, vier antes de uma palavra vogal, que comece com uma vogal, por exemplo, maçã. Maçã é apple, né? Maçã, nós estamos vendo desde o começo. Se ele vier antes de uma vogal, se eu quiser dizer uma maçã, eu vou dizer an apple. Uma maçã.
Se vier antes de uma outra palavrinha, laranja, por exemplo. Como é que fala laranja? Orange, né? Laranja. Se vier antes de laranja, vai ser an orange. Ok? Agora, se for uma consoante, se for uma palavrinha que começa com consoante, se eu quiser falar de um carro, vai ser car. Carro. Como é que vai ser em inglês? Como é que eu vou fazer? Vai ser a car. Imagine que vogais e consoantes são um macho, um menino e uma menina. Vai dar problemas para mim, depois eu vou ter que editar no YouTube. Imagine que vogais e consoantes é, é, é um par, tem que dar um par, entendeu? Então, quando você... vou falar... Deixa eu ver quem que tá aqui no YouTube comigo. Deixa eu ver quem que tá na aula aqui. Onde que estão os irmãos que sumiram tudo? Ah, estão aqui. Depois eu vou editar essa parte do vídeo, eu vou ter que cortar, tá bom? Mas só para falar para vocês, imagine que é um macho e uma fêmea, um menino e uma menina, ok? Que é um casal. Então, vogais e consoantes são casais, elas têm que casar. Então, se a próxima palavrinha, se eu quiser dizer um carro, por exemplo, começar com uma consoante, eu não posso botar outra palavrinha, eu não posso colocar outra palavrinha, quer dizer, eu não posso colocar um ou uma que termine em consoante. Deixa eu botar na prática, foi melhor. Eu me perdi um pouquinho aqui, gente. Me perdoa, tá? Mas assim, ó, olha aqui. A palavrinha Apple começa com vogal. Para se encaixar, tem que se conectar com uma palavrinha que termine em consoante, ou seja, N. Gente, isso aqui é só para esse caso, tá bom? Isso não é para o resto do inglês. Só nesse caso, esse um ou uma tem que ser só no caso de um e uma, tá bom? A or N. Então, an apple, an orange, ok? A car. Se for um cachorro, a dog, ok? Se for um passarinho, a bird, e assim por diante, ok? Os outros todos vocês já conheciam, né? Mas vamos colocar o bird aqui para quem não conhecia ainda. Passarinhos, passarinho, ok? Então, imagine que se tiver duas vogais ou duas consoantes nesse par aqui, ó, vai dar problema. Então, você emenda um com o outro. Só que esse problema é no som. Tá? Esse problema é como a palavra soa. Então, nós vamos descobrir o quê? Tem uma palavrinha assim, ó, que é... Deixa eu ver aqui que me fugiu agora. An helicopter. Helicopter. A hyena, a hotel, an hotel. Dependendo até, para vocês terem uma ideia, dependendo do país, se for na Inglaterra, por causa que nos Estados Unidos, hotel é pronunciado diferente do que é pronunciado na Inglaterra, olha o que acontece. Se não me falha a memória, na Inglaterra é hotel, tá? Então, por quê? Porque não vai ter o som do H, vai ter só o som do O, fala an hotel, ok? Mas, como nos Estados Unidos o hotel, ele soa-se hotel, tem um som, parece que de um R ali, o som de H deles, né? Fica a hotel, ok? Aí a pronúncia pode ser tanto a hotel, ou desculpa, a hotel, a hotel, tanto faz. Pode ser tanto o som de A como de E, tá? Porque a letrinha em si, a letra A, em inglês se pronuncia A. A, B, C, D, E, F, G, H, I... Eu esqueci o alfabeto, gente. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Eu cantava isso para as criancinhas na escola. Acho que eu cantava melhor, eu confesso. Então, pessoal, seguindo em frente aqui, ó. An hotel, a hotel. Ok? Tanto faz esses dois aqui, dependendo onde você estiver falando, tanto faz. Mas na maioria das vezes, as palavrinhas que começam em H, por exemplo, deixa eu pegar um helicóptero, que é bem fácil, helicóptero, né?
palavra helicóptero vai soar helicopter. Então vai ser a helicóptero, porque vai ter um sonzinho como se fosse de R. Tem um som de H americano. H inglês, perdão. Hiena. Hyena. Oh, meu Deus. Hyena. Deixa eu só mudar o idioma da nossa tela aqui para inglês, porque em português eu sei quando está errado. Em português eu tenho mais facilidade de descobrir se está errado. Para inglês já tem um pouquinho mais de dificuldade. Às vezes a gente se perde, está escrevendo sem prestar atenção. Uma coisa assim acontece. Ok, melhorou. Hyena, tá certo. Hyena, mesmo que... Ou não, nem é com Y, eu acho. Quer ver? Olha ali. É com Y. Hyena. Em inglês, em português, melhor. Hiena, né? Helicóptero, assim. Da mesma forma, helicóptero. Ok. Ou seja, esses dois têm um som de H. A palavra hipopótamo, hipo. Hipopótamos. Hipopótamos. Hipopótamos é com I mesmo, viu? É o hipopótamo. Hipopótamo. Ok? Aí nós entramos num detalhe assim, ó. Isso tem a ver com o som que a palavra é. Por exemplo, a palavra iogurte em inglês é yogurt. Ok? Yogurt. Yogurt. Aí nós se deparamos com isso aqui, ó. Poxa, mas é I. Iogurte tem som de I, então eu vou colocar assim. Se o segredo tá no som, então eu vou colocar a yogurt? Nunca. É sempre... Opa. N yogurt, porque tem som de I? Não, não. É a yogurt. A yogurt. Ok? Um iogurte. Ok? E em algumas palavrinhas em inglês, por exemplo, a palavrinha união, union, ela vai ter som de Y, porque esse union, ok? Esse union é o som do iogurte, a mesma coisa. Não fala union, fala dependendo de que lugar que você está falando, como eu falei, dependendo do lugar do Brasil, do mundo, quer dizer, do mundo, melhor dizendo, né? Vai ter som de Y ou vai ter som de U. Então, alguns lugares, union. Outros lugares, union. Se for union, se ele estiver falando union, vai ser a union. Se for, dependendo dos Estados Unidos, dependendo a região lá, vai ser an union. Visualmente seria melhor assim, porque aqui nós temos, olha ali, ó. Até ele vai me corrigir aqui, vamos ver se ele vai me corrigir. Olha ali, ó. A union. Automaticamente, viu? Visualmente faria mais sentido colocar duas consoantes, mas por causa do som, é a union, ok? Uma união. Então, escrevemos lá em cima já para facilitar. Uma união. Bom, acho que de modo geral é isso, tá? A palavra a e a palavra an significam a mesma coisa, só o uso delas que vai ser diferente dependendo aonde eu estiver usando elas, ok? Um pouquinho de café aqui. A dor de cabeça tá me atacando um pouquinho hoje. Muito tempo em casa, eu acho. Não sei se para você está travado aí. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Aqui. Resolvido. Então, com isso nós aprendemos como falar um e uma em inglês. Acredite, as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade com isso. Isso é algo que dá um pouquinho de dificuldade depois. Mas, como eu falo, em tudo é questão de prática, tá? Se você falar a orange, você não vai estar errado.
tá bom? Só que o inglês sempre tem em foco, sempre tem em mente que o inglês é um idioma que ele foi falado, foi feito para ser fluido. Eu vou fazer duas frases para vocês aqui, e vocês prestem atenção em como ela vai soar. Tudo com coisas que nós já aprendemos até aqui, tá bom? I like to drink a glass. Glass nós não aprendemos ainda. Então nós vamos aprender agora. Of water. Vamos trocar esse like por want, tá? I want to drink a glass of water. O que significa? I want, eu quero, to drink, beber, um glass of water. Glass é copo, tá? Glass é copo, pode ser vidro também, pode ser óculos também, mas sempre lembrando o contexto, tá bom? O contexto aqui, eu não bebo um vidro de água e também não bebo um óculos de água, né? Então só pode ser copo. Então, glass, copo, nesse caso aqui, tá bom? Pode ser também vidro, óculos, ok? Às vezes eu quero economizar um pouquinho de tempo, eu acabo prejudicando depois, tá? Óculos é glasses, tá? Seria vidros, né? O plural de vidro é glasses. Lembra que eu expliquei para vocês como que se o verbinho terminasse em SS, na terceira pessoa ele ia acrescentar um ES no final? Então, quando é plural, a regra é quase igual. Tem pouquinhas variações só, mas a regra é quase igual. Então, se a palavrinha normal é glass, é vidro, mais do que um vidro são glasses. Então, se um óculos, eu nunca falo um óculo, né? São óculos, né? Vem de ocular, né? Então, glass, copo, vidro, glasses, óculos. I want to drink a glass of water. Eu quero beber um copo de água. Eu escrevi essa frase e vou escrever outra agora, igualzinha com uma letrinha de diferença. I want to drink a glass of water. Eu quero beber um copo de água. Olha em inglês como é que fica. I want to drink a glass of water. I want to drink a glass of water. Falando rapidinho, I want to drink a glass of water. Olha como conecta. I want to drink a glass. Olha, to drink a glass. To drink a glass. Conecta as palavrinhas. Aí conectando tudo junto. I want to drink a glass of water. Glass of water. Glass of water. Ok? Olha como ele conecta. Se eu fizer isso aqui, ó, I want to drink an glass of water, já buga toda a minha pronúncia. Olha aqui, I want to drink an glass. Esse Nzinho já judia tudo. Ok? Já judia tudo. Então, o inglês ele foi feito para ser fácil de falar. Olha o outro exemplo. Vamos inverter a situação. She prefers to eat an orange. Ela prefere comer uma laranja. Olha se eu tentasse fazer diferente. She prefers to eat a orange. Olha como eu vou ter que dar uma paradinha para falar essa palavra, para falar essa frase, perdão. She prefers to eat an orange. Olha como conecta. To eat an orange. An orange. Olha aqui. She prefers to eat a orange. Você tem que a orange. Fica ruim de falar. Não tá certo. Tem alguma coisa errada no inglês. Ou a pronúncia nossa tá errada, ou a escrita tá errada. Nós estamos lendo alguma coisa errada, ok? Então, esses dois casos, eu não vou tirar eles daqui. Eu vou deixar eles aqui, mas eu vou colocar eles... Não, eu vou colocar eles taxados aqui para dizer que estão errados, ok? I want to drink a glass of water.
I want to eat an orange. She prefers to eat an orange. Observe o prefers aqui, ó. Olha que legal, já apareceu aqui pra gente, né? Então, tudo é assim que funciona, ok? Pessoal, nessa nossa busca pelo aprendizado do inglês e aperfeiçoamento, tem algumas palavrinhas que marcam a gente, né? Por exemplo, tem alguns casos, tem algumas coisas que marcam o nosso aprendizado, que marcam as coisas para nós. Vocês me dão só um minutinho? Só um minutinho, tá, gente? Então, pessoal, voltei aqui, voltando, vamos lá? Vou buscar um copinho d'água porque estava precisando. Bem-vindo a todos que entraram agora, que eu nem vi quem que é, mas obrigado a presença de todos, tá bom? Nós paramos aqui no She Prefers to Eat an Orange. E eu falei que tem algumas palavrinhas, me lembrei. Eu falei que tem algumas palavrinhas que ficam marcantes pra gente, que marcam a gente, que a gente precisa dominar elas, no caso, né? Na aula passada, eu acabei não explicando para vocês um verbinho que ele sofre uma alteração diferente na terceira pessoa, que é o verbo to have, ok? O verbo to have é o verbo ter. Então, I have a car. Eu tenho um carro, ok? You have a bike, uma bicicleta, ok? Bike é bicicleta, tá bom? You have a bike. Depois nós temos a terceira pessoa. She has. Não. She has a dog. Ela tem um cachorro. Então, na terceira pessoa, o have vai ficar has. Sempre lembrando, terceira pessoa no presente, tá? Passado, futuro, nada disso acontece. Só no presente. Numa afirmação ainda, por sinal. Porque o restante, as outras, quem sofre alteração vai ser o verbo auxiliar. Então, she has a dog. Marcos has a cat. O Marcos tem um gato, ok? O gato tem um nome. Vamos colocar assim, então. It has a name. Agora eu quero dizer que nós temos nomes. We have names. Nós temos nomes.
You don't have a house. You don't have a house. Você não tem uma casa. E they don't have. Ou they have a boat. Então, observem aqui. Esses três aqui ficou um pouquinho diferente. O have ficou has. Ok? Essa é a alteração bem simples como a gente tinha visto, tá? Que vai acontecer na terceira pessoa, só que aí não vai ser haves, tá bom? É has. Talvez algum dia vocês se deparem lá no futuro, ou vão prestar atenção, vocês vão ouvir uma frase chamada, uma frase assim, ó, os the haves and have-nots. Essa frase aqui significa os que têm e os que não têm, de modo geral. Aqueles que sabem e os que não sabem. É meio que uma expressão, tá? Haves and have-nots. Porque I have it, ou, por exemplo, eu tenho e eu não tenho. I have not, eu não fiz. Eu não tenho. Vamos deixar assim, tá bom? Mas se vocês verem isso aqui, ó, haves, tá? Isso aqui daqui umas 5 aulas, mais ou menos, vou estar explicando para vocês presente perfeito, passado perfeito, como que isso vai ficar, como que essas coisas vão ficar realmente. Nós vamos ver na mensagem direto, o Mombrana vai trabalhar com isso, tá? O Mombrana vai trabalhar com isso sempre vai lidar com isso aí, o inglês, né, porque isso é algo comum para eles, só que para a gente não confundir demais a cabeça, nós vamos pular eles agora, tá bom? Então, the haves and have-nots seria como os que têm e os que não têm. Mas nós vamos deixar eles apagadinhos aqui por enquanto, sublinhado, apagado, taxado e negrito, tá bom? Aqui, ó, perdão. Isso, vamos deixar eles aqui só para um dia a gente conversar com eles. Essa é uma expressão. Seguindo em frente. Vocês prestaram atenção que eu ensinei para vocês aqui, eu passei para vocês o a or an, né? Um e uma, dependendo da palavra que vem após. Observem que, na maioria das vezes, quando eu vou usar o verbo ter, que é o verbo to have, logo em seguida eu vou colocar eu vou colocar um a or an, ok? Aí, qualquer coisa que seja contável, numeral, que eu posso ter um, eu vou ter que colocar um I have a or an. Então, com aquilo que nós já vimos, eu quero tornar a aula um pouquinho interativa agora. Se vocês quiserem participar nos próximos minutos, eu vou abrir o link para vocês aqui. Ó. Eu queria que alguém dissesse, pode ser em português ou em inglês, de preferência em inglês, claro, né? O que vocês o que vocês têm? Alguma coisa que vocês têm? Qualquer um. Eu vou pedir para começar pelo Hamilton, que o Hamilton já fala bastante para dar a entrada. Fala bastante não, o Hamilton conversa, né? Alguma coisa que você tenha, Hamilton. Qualquer coisa. In English. Que eu tenho, vamos pensar. Uhum. Computer. I have a computer. Tá. Fica I have a or an. I have a computer. A computer. Então I have a computer. Very good. É isso aí. Thank you. Mais alguém? Alguém tem alguma coisa aí? Alguém falou no chat. Opa! Alguém tem uma bicicleta. Alguém mandou aqui na conversa, pessoal. I have a bike. Tá certo? I have a bike. Beleza, Gabriel.
Quem mais? Alguém mais pode mandar alguma coisa? Pode mandar em texto, tá bom? Uma palavrinha que vocês conheçam. I have a book. I have a book. Very good. Exatamente. Eu quero mais duas palavrinhas. Pode ser pessoas que já falaram. Tanto faz, tá bom? Vai lá, meu amigo. Me ajuda lá. Olha. I have a dog. I have a dog. Very good. E alguém aqui tem uma bússola. I have a dog. Very good. Opa. I have a dog. I have a compass. Ok? Thank you. Obrigado pela participação de todos. I have a computer. I have a bike. I have a dog. I have a book. I have a compass. Tudo palavrinhas que começam com I have, coisas que eu tenho. Se eu quiser dizer que eu tenho um computador e uma televisão, olha como é que ficaria a frase. I have a computer and a TV. Uma televisão. Se eu quiser dizer que eu tenho uma bicicleta e um carro, I have a bike and a car. Se eu quiser dizer que eu tenho um livro e um notebook, I have a book and a notebook. E um caderno, perdão. Se eu quiser dizer que eu tenho um livro e um caderno, I have a book and a notebook. Ok? Se eu quiser dizer que eu tenho um dog e um gato, I have a dog and a cat. E isso aqui é uma bússola, né? O que a gente pode botar? Com bússola, uma faca, né? I have a compass and a knife. Ok? I have a compass and a knife. Quero que vocês observem observem a minha pronúncia aqui na palavrinha have. É uma tendência muito forte nós aqui no Brasil, se encontrarmos, se a letrinha aparece, a gente tem que falar. A letrinha apareceu, nós precisamos falar. E não é assim que acontece em inglês, tá bom? Vocês vão prestar atenção. Eu vou escrever uma série de palavrinhas agora, palavrinhas que nós já viram, tá bom? Nós já vimos, tá? Olha lá, eu vou pronunciar elas e vocês observem o que acontece com elas. Tem a palavrinha ter, tem a palavrinha faca, tem a palavrinha laranja, tem a palavra... O que mais que tem aqui? Bicicleta. Tem a palavrinha maçã, que essa aqui é interessante. O que mais? Mais duas. Um telefone. A palavrinha essa aqui, talvez nunca prestaram atenção, mas essa palavrinha é telefone, tá bom? Telephone or phone, telefone também. E tem a palavrinha... Deixa eu ver, tinha uma... Nome. Ok. Nome. Have é ter. Olha como é que eu vou pronunciar. Have, knife, orange, bike, apple, phone, name. Vou repetir. Have, knife, orange, bike, apple, phone, name. Agora eu vou fazer isso tudo que eu fiz, tá bom? Vocês prestaram atenção na pronúncia. E vou pronunciar a mesma palavrinha, as mesmas palavrinhas sem prestar atenção. Have, knife, orange. Vamos de novo. Have, knife, orange,
bike, apple, phone, name. Vocês veem? Eu não pronunciei o E no final. A mesma palavrinha, as mesmas palavrinhas com E. Have, knife, orange, bike, apple, phone, name. Então, em inglês, se a palavrinha terminar em um E só, ok? Só existe uma exceção que eu conheço, que é a palavrinha currículo, que é resume. Resume, acho que é resume. Que vai acontecer diferente disso, mas todas as palavrinhas que terminarem em E, o E não vai ser pronunciado, ok? Porque a pronúncia da letra E em inglês não é E, é I. I. É A, I, O, U. A, E, I, O, U. Ok? A, E, I, O, U. Então, have, não é heavy, não é knife, não é orange, não é bike, não é apple. Aqui já todo mundo já conhece, né? Mas observem, a letrinha, olha como só pronuncia a última letrinha. Quer dizer, só pronuncia a última antes do E. A letra L em inglês é pronunciada L. Então, apple. Apple. Olha, O. Não é ple. É PO, porque termina em L. Apple. Apple. Mas é Apple, tá bom? Phone, name, e assim terminou o negócio. Então, olha as frases aqui. Agora eu vou ler e vocês prestem atenção como eu estava pronunciando. Oh, meu Deus. I have a computer and a TV. I have a bike and a car. I have a bike and a car. I have a book and a notebook. Olha o meu notebook. Até o notebook, porque é uma palavrinha composta, eu nem vou pronunciar esse E. Ele não é estressado. Ok? Então é notebook. Notebook, não é notebook. Não é notebook, tá? I have a dog and a cat. I have a dog and a cat. And a cat. Eu não, na maioria das vezes, a não ser que eu esteja sendo muito específico com a minha pronúncia, eu quero enfatizar o and, a cat, eu vou falar dog and a cat. And a cat. Ok? Bike and a car, book and a notebook, dog and a cat, compass and a knife, and a knife, and a knife. Olha ali. Então, I have a compass and a knife. Termina mudo. Isso ajuda muito na pronúncia, tá? Mas quando vocês tiverem que falar, eu sempre aconselho vocês, quem puder anotar, quem quiser pegar um caderninho, eu sei que tem gente que faz isso, é muito bom, tá? Pega o caderninho, uma nota, depois eu já consegui mandar hoje pro meu Hamilton, eu vou mandar para todos vocês, tá bom? O conteúdo das aulas, mas é sempre muito bom, faça a sua própria anotação. Existe um negócio que eles chamam de mapa mental, onde seria como? Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Um mapa mental nada mais é do que a forma que você, uma forma fácil que você vai conseguir identificar a informação, e entender o que está acontecendo ali depois. É pessoal, é íntimo, é teu. Por exemplo, bem-vindo de volta, meu irmão. Por exemplo, eu vou compartilhar com vocês aqui agora a minha tela, um quadro branco aqui, tá bom? Como seria um mapa mental? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Digamos que eu escrevi a palavrinha have. Vocês estão vendo que eu tenho uma habilidade com o mouse, olha ali. Que eu não faço editoração gráfica. Como que eu escreveria a palavrinha have? Quer dizer, como eu estou estudando a palavra have, né? Vamos fazer melhor isso aqui. Ó. Ok. A palavra é have. Feito isso, eu vou fazer um mapinha, eu vou desenhar alguma coisinha de um jeito que eu consiga me lembrar depois. Eu vou escrever I have a... Oh, Jesus. A gente tá com... A gente quer fazer certo, não dá, né? I have a e I have an. Eu vou colocar uma setinha para cá, uma setinha para cá. Aí eu vou colocar isso aqui no meio da minha página. Digamos que eu tô com uma folha branca, tá? Ou onde você quiser colocar. Aí eu vou colocar
a letrinha I aqui, ou melhor, a palavrinha I, né? A palavrinha eu. I have a... Aí aqui eu vou fazer uma série. Se é para escrever, eu já escrevo assim, né? Já vou escrever melhor. Aí eu já escrevo I have a car. E aqui I have an apple. E faço uma listinha. O que que isso ajuda? Quando você acrescenta algo visual, algo que não é só letras, entendeu? Diferente disso aqui, ó, quando eu mando para vocês, ó, é só texto. É muito mais difícil de encontrar informação aqui. Isso aqui é só um padrão do que nós estamos vendo. Quando eu tiver mais habilidade para lidar com esse... não, vocês não estão vendo, né? Perdão. Diferente disso aqui, ó. Isso aqui é só texto. Entendeu? Só texto, não tem cores, não tem nada, é só coisa que nós estamos aprendendo. Quando eu tiver mais habilidade, nós vamos lidar direto, nós vamos fazer esse nosso mapinha mental, mapinha da aula, no caso, com um quadro branco, né? Então, aqui, ó, eu já vou poder botar um círculozinho aqui, ó, eu vou fazer tipo assim, I, you, he, e assim por diante. Algo que eu consiga olhar para a informação, tá, daqui vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para, ou melhor, daqui vem para cá, daqui vem para cá ou para cá. Se eu posso acrescentar alguma coisa a mais. Isso ajuda muito, tá? Isso é técnica de memorização, são coisas que facilitam muito o nosso aprendizado, ok? Mas voltando para o inglês. Por isso que eu estou falando isso, porque eu aconselho vocês, façam de uma forma diferente, peguem cores de canetas diferentes, façam em folha branca, façam um desenhinho, façam uma carinha. Uma hora dessa eu vou mostrar para vocês como é que eu memorizo algumas coisas, como que eu associo algumas coisas. Eu estava aprendendo japonês tempo atrás, e japonês é uma outra realidade, né? Não são letras que nós estamos acostumados, né? Nosso alfabeto aqui tem os kanjis, os kanás. Então eu tinha que fazer associação, eu olhava para aquilo, eu associava com alguma coisa. E ajuda, você aprende. Por incrível que pareça, você pensa que mas isso é tanso, isso é tosco, eu vou esquecer depois. Não esquece, é uma coisa que fica ali, você torna a usar. É muito interessante mesmo. Bom, bola para frente, mais um pouquinho. Fechando aqui agora. Ok. Então, gente, aqui nós vimos o o a e o n, né? E como se a palavrinha terminar em have, ou melhor, terminar em e, o ezinho não vai ser pronunciado. Hoje eu quero usar um pouco mais de tempo, eu tô lutando desde a primeira aula para usar um pouco mais de tempo com a mensagem, que eu vejo que a gente consegue aprender mais, expandir mais o nosso vocabulário de uma forma mais prática, tá? Então, eu vou ficar só nessas duas coisinhas agora, porque se eu começar um outro assunto, a gente tem mais dificuldade para terminar. Então, nós vamos trabalhar com o próximo parágrafo da mensagem aqui, que é o parágrafo 3. A mensagem deve ter uns 100 parágrafos, então tem umas 100 aulas pela frente. Vocês me deem um minutinho só vou preparar aqui. Bom. Uhum. Só um minutinho, tá?
Voltando aqui, pessoal. Ok. Então vamos lá para a mensagem, o parágrafo 3 nosso aqui. Ok? Now, any of you in Radio Land are here that desires one of these handkerchiefs, and you would, the Angelus Temple sends them out constantly, all the time. You could write right here to Angelus Temple, and they'll pray over it, because I will assure you that it's the Scripture. It's a promise of God. Então, ele estava falando na aula passada, que nós vimos, ele estava falando sobre os lenços, tinha falado sobre um irmão que tinha trazido os lenços ali para receber oração, e agora ele continuou, ele falou um pouquinho sobre o irmão, e agora ele vai falar sobre os lenços. Eu vou passar mais uma vez e traduzindo junto, para a gente trabalhar junto depois, tá bom? Now, any of you in Radio Land are here that desires one of these handkerchiefs, and you would... Agora, qualquer um de vocês, no rádio ou aqui, que desejar alguns desses lenços, e você gostaria... The Angelus Temple sends them out constantly, all the time. O Templo Ângelos envia eles constantemente, toda hora. You could write right here to Angelus Temple, and they'll pray over it. But você pode escrever para cá, no caso escrever no sentido de enviar carta, né? Escrever para cá, aqui mesmo pro Templo Ângelos, e eles vão orar por eles. Because I will assure you that it's the Scripture, it's a promise of God. Porque eu garanto vocês que isso, eu quero assegurar vocês, eu garanto para vocês que isso tá na Escritura, isso é uma promessa de Deus, ok? Ele usou algumas expressões, para quem entende um pouquinho, viu que tem algumas coisinhas que não fizeram, que eu traduzi um pouquinho diferente, mas vamos estudar elas então, vamos ver como é que elas se comportam. Ok? Vamos para fora aqui, ó. Então, now, eu estou falando desde a primeira aula que a gente começou, eu acredito que eu estou lidando com essa palavrinha, tá? Mas mais uma vez vamos lidar com ela de novo. Now é a palavra agora, ok? O Mambra não usa muito agora na hora de começar uma frase. Então, now, ok? A palavra any significa tanto, pode significar algum como qualquer, tá bom? Então tenha em mente que ela pode significar tanto algum como qualquer. Vai depender da tradução, vai depender do contexto da frase, né? Now, any of you, olha o off. Nesse caso, já foi o off, né? Now, any of you, ou qualquer um de vocês, melhor, isso agora, qualquer um de vocês, of. Já expliquei para vocês na aula passada que era de, da, dos, das. Ok? Tem alguém novo aqui? Não. Qualquer um de vocês in Radioland. Essa é uma expressão muito típica americana. In, a gente já sabe que é em, tá? Nesse caso aqui, em, na, no. Radio, rádio. E land é uma expressão junto, Radioland. A palavrinha land sozinha, só land, é terra. Disneyland, a terra da Disney, o mundo da Disney, no caso, vem de terra, vem de um espaço. Radioland é como se ele estivesse dizendo aí na região do rádio, ou por onde quer que for que esse rádio esteja alcançando, ok? Radioland. Na terra do rádio, não existe uma terra do rádio, né? Mas onde quer que for que esse rádio esteja alcançando. Então, eu só traduzi para na rádio. Qualquer um de vocês na rádio. Ok? Mas a gente entende que ele não teria como, eu não conseguiria traduzir isso, eu traduziria, mas perderia o contexto que ele está dando em inglês. Na terra do rádio. Terra do rádio? Como assim? Em que lugar? Ele está sendo figurado, entendeu? Ele está usando uma expressão. Ao alcance do rádio, talvez. Mas, talvez, estudando um pouquinho mais, eu traduziria um pouquinho diferente. Mas o que ele está dizendo simplesmente é
Now, any of you in Radioland, ou agora qualquer um de vocês aí no rádio, or here, olha ali, or é ou, tá? Here, aqui, there, lá, here, aqui, or here, ou aqui. Eu já expliquei para vocês o that, né? That é que. Nesse sentido aqui. That desires one of these handkerchiefs. O verbinho to desire é desejar. Por que está desires ali, então? Desires está na terceira pessoa, porque está falando de qualquer um de vocês. Ou seja, não perguntem para mim por que ele botou terceira pessoa aqui. Eu não quero dizer que ele falou errado, tá? Eu falaria dessa forma também. Então eu não sei nem explicar exatamente por que está em terceira pessoa aqui. Mas isso aqui é o verbo desejar na terceira pessoa, desires, ok? Qualquer um de vocês que deseje ou que deseja, desires one of these handkerchiefs, ou seja, one é um, ok? Numeral 1. One of these handkerchiefs. Na aula passada nós vimos o these, né? These é destes. Estes. Mas observe que ele falou one of these. Então, de estes é o quê? Destes. Vou até colocar assim para facilitar. Of these, destes. Ok? One of these handkerchiefs. Handkerchiefs nós vimos na aula passada. Lenço, tá? One of these handkerchiefs. And you would... Aí ele dá uma paradinha, né? E você... Vou ver como é que ele falou aqui, ó. Now, any of you in Radioland are here that desires one of these handkerchiefs, and you would, the Angelus... Ele mesmo, o próprio Mombrana travou, né? And you, e você... A continuação dessa frase ali, até onde eu entendo, pelo contexto, tudo que ele estava usando, é and you would. E você... And you would like, perdão. And you would like to... E você gostaria de alguma coisa. Ok? Would like é gostaria, aí você continua, gostaria de alguma coisa. Ou talvez ele continue, would like to request, gostaria de pedir, ok? Então ele deu uma travadinha aqui, aí ele continua a frase. Aí ele muda, perdi. Aí ele continua a frase. The Angelus Temple, eu traduzi para o Templo Angelus, tá? Mas em inglês, só em português que isso acontece, mesmo que o povo traduz as coisas do inglês para português, mas não se traduz, tá? Não se traduz o Angelus Temple, o certo seria falar assim, tá? O Angelus Temple, mas para a gente não perder o contexto e como eles fazem, como a gente já tem, para quem conhece a mensagem, já conhece a história, sabe que esse é o Templo Angelus de Los Angeles, no caso, onde ele pegou uma série de mensagens lá, o Jubileu da Rua Azul e assim por diante, né? The Angelus Temple, ou seja, Angelus Temple, o Templo Angelus. Angelus está em outro idioma, então a gente não traduz. Está em espanhol, eu acho. The Angelus Temple sends them out constantly. Então a palavrinha to send é enviar. Sends. Por que ele falou sends? Porque o templo Ângelo é uma terceira pessoa, está no presente, é o templo, né? É ele, o templo, e ele envia. Então, to send out, observe que ele colocou to send, ele colocou the Angelus Temple sends them out, ou seja, envia eles. To send out é o mesmo enviar. Em inglês, na maioria das vezes, você vai ter que apontar para onde você está fazendo aquela ação. Se é para cima, se é para baixo, se é para fora. Então, a palavrinha out
significa fora. Então, esse é um verbo, um phrasal verb. É um verbo frasal, ele é composto. Isso aqui tudo é um verbo composto, é um verbo só, to send out, ok? É enviar. To send in, pode ser enviar para dentro. To send out, enviar para fora. Só que eu não preciso traduzir. Eu não preciso dizer assim, na hora que eu estou traduzindo o negócio, to send out, então enviar para fora. To send in, enviar para dentro. Não. É o contexto. Se eles estão no templo e eles mandam coisas para outro lugar, they send out, ou seja, eles enviam para outro lugar. Ok? É uma coisinha que é difícil, que é uma realidade diferente do que a nossa aqui. Por exemplo, a gente usa a palavra crescer. Se é crescer, automaticamente é crescer para cima, né? Embora muitas vezes a raiz cresce para baixo, o galho cresce para o lado. Se eu falar eu crescer para cima, fica meio estranho, né? Mas em inglês, aproveitando o contexto aqui, tem o verbinho to grow. To grow é crescer. Mas ele sempre vai vir acompanhado de crescer. Uma criança, quando ela cresce, to grow up. Mas é crescer. Por que up? Porque up é cima. Grow up, crescer para cima. Ok? Então, aqui quando ele disse The Angelus Temple sends them out, ou seja, envia para fora eles. Quando é uma situação como essa, quando é um phrasal verb desse, quando ele é um verbinho composto de mais do que duas palavrinhas, quando é um verbinho composto de duas palavrinhas ou mais, to send out, enviar, para quem você está enviando aquilo, a pessoa que está recebendo a ação, a pessoa que está sofrendo aquilo, às vezes vai aparecer aqui no meio. Observe que ele colocou send them out, ou seja, enviar eles. Lembra que eu ensinei os pronomes para vocês? Lá no comecinho? Nós ainda vamos voltar neles, porque esse aqui, esse them aqui, they é a terceira pessoa do plural, ou seja, eles, elas, ok? Them é quando eles estão sofrendo a ação, ou seja, envia a eles para algum lugar, constantly. Esse aqui chama-se um cognato, né? É uma palavra parecida mesmo, que significa isso. Constant é constante, constantly é constantemente. Então vamos voltar aqui na frase. The Angelus Temple sends them out constantly. O templo Ângelo envia eles constantemente. Aí ele reforça aquilo que ele falou. All the time. All the time significa toda hora. Toda hora, todos os dias, todo o tempo. Tudo vai depender do contexto, como vai se encaixar melhor aquilo ali. Ok? Vai depender de como você vai encaixar isso ali. All the time, por quê? Porque a palavrinha all é tudo. Tudo. Time, de a gente já sabe que é o, a, os, as, depende do contexto, né? E time pode ser tanto tempo, como pode ser hora também, como pode ser vez, ok? Mas nesse caso eu traduziria para toda hora, ou toda hora, sempre. Eles enviam constantemente. All the time também pode ser sempre. Ou sempre. Deixamos só em sempre. Mas contando que vocês entendam o que ele está falando, que eles, com bastante frequência, eles enviam aqueles lenços. Ok? All the time. You could write right here. Isso é legal. São duas palavrinhas parecidas o som, mas são completamente diferentes. Vou copiar essa parte aqui. Vou dar um Ctrl X aqui. Ctrl X. Cortar, né? You could write right here. You, você, could,
significa de modo bem simples, tá? Poderia. Você poderia. Could, poderia. You could write. O verbinho to write é escrever. O verbinho to write é escrever. Então, you could write, você poderia escrever. Eu acho lindo como quando a gente vai aprendendo as coisas, né? Eu tô falando desse write aqui, ó, mas sem ter um to na frente. Observe, você poderia escrever. Lembra que eu falei lá no começo que se existe uma regra que funciona em inglês é as exceções? É que sempre vai ter exceções? Lembra que eu falei que para eu falar a palavra escrever, eu tenho que botar o to na frente? Eu tô falando escrever aqui, mas não tem o to na frente. E agora? Mas aí a gente entende que um idioma para o outro não adianta só traduzir. Você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que jogar pelas regras deles, tá? Tem que ter a mente muito flexível para não ficar preso muitas vezes a detalhes tão pequenos, entendeu? Como que mesmo em português, muitas vezes muitas coisas que nós fazemos não fazem sentido, embora faz mais sentido do que português faz mais sentido do que inglês a maioria das vezes. Mas você poderia escrever, ok? You could write, porque esse could aqui, ó, ele é de certo modo, ele opera como um verbo auxiliar. Então, existe mais característica do verbo auxiliar que a gente vai conhecer mais para frente, tá bom? Você poderia escrever. Deixa eu fazer isso aqui mais fácil. Não existe can. Não existe to can. Can é poder. Could é poder no futuro. No passado. Poderia no passado. Deixamos assim para entrar depois sobre isso, tá bom? Habilidade. Capacidade. Ok? Could write. You could write, escrever, right here. Right here é mais uma expressão. Right here é bem aqui. Mas na hora de traduzir, eu não preciso colocar bem aqui. Eu posso dizer, você pode escrever para aqui mesmo, no caso. Right here ou aqui mesmo. Ok? Você poderia escrever para aqui mesmo. Esse to é um to de destino ali, tá bom? Para. Destino não é verbo, porque não tem um verbo ali, né? Tem só um substantivo, tem só o nome, no caso, né? O Templo Ângelo. Poderia escrever aqui mesmo, pro Templo Ângelos. Ok? Aqui mesmo. Para o Templo Ângelos. E eles... And they will pray over it. Ok? And, e, they, eles, will. Will pode ser vontade, como também pode ser um verbo auxiliar de futuro, que é o que nós vamos ver provavelmente. Já vou deixar marcado, tá bom, pessoal? Nós vamos ver um pouco desse verbo auxiliar de futuro do will na próxima aula, que provavelmente vai ser, se Deus quiser, vai ser na quarta-feira à noite, tá bom? Mas eu vou prestar atenção no WhatsApp aí, se vocês puderem participar, eu agradeço a presença de todos, tá bom? Vai ser o verbo auxiliar de futuro. Will. Por quê? O que é um verbo auxiliar? Ele auxilia em alguma coisa. Então, they will, ele está auxiliando a fazer uma frase no futuro. They will pray. Eles orarão. Porque to pray é orar. Orar. They will pray over it. Eles orarão sobre eles. Olha ali, ó. Eles orarão. To pray over. Não se preocupe se você não se lembrar desses
dessas preposições de lugar, tipo em cima, embaixo, pro lado, pro outro. Não se preocupe que nós vamos ter uma aula só disso, tá bom? Dentro, fora, em cima, como quiser. Mas enquanto a gente vai passando, a gente só vai olhando, porque eu sei que o nosso cérebro ele funciona dessa forma, tá bom? Over é sobre. E o it, tá vendo o itzinho ali? Sobre o quê? Sobre ele. Sobre o quê? Sobre ele o quê? Sobre o lenço. Então você poderia escrever aqui mesmo, pro Templo Ângelo, e eles vão orar sobre ele. Aí ele meio que dá uma quebrada no texto, a irmã Brana fala assim, ó, because, porque ele tá dando uma explicação agora, porque se não é um porquê de pergunta, isso é um porquê de resposta, tá? Porque, motivo, resposta, motivo na resposta. Vou colocar só na resposta, né? Na resposta. Because I will assure you. Então, I will assure you. Olha o will aparecendo ali de novo. Will, verbo auxiliar de futuro. Porque eu vou assegurar vocês. To assure é garantir. Assegurar. Então, eu vou garantir para vocês, eu garanto para vocês, não vamos ser literal, não sei, vamos entender o que ele estava querendo dizer. Eu garanto, I will assure you, eu garanto para você, ou para vocês, não sei, ele está falando com uma pessoa só, ou com várias, teria que estar lá para entender, that it's the scripture. That's the scripture, que está na escritura, que é escriturístico isso. Esse that é o mesmo lá de cima, que significa que, tá bom? Esse that aqui, that. Aí temos it's. It é o mesmo que it is. Ele está, ou isto, no caso, né? Isto é... O que é isso? Isso que eu acabei de falar, ou essa ação que está acontecendo, ou essa atitude de orar pelos lenços é escritura. Isso é como se, seria como até mesmo se a gente pega nossos pastores que nós amamos hoje em dia, que ele não tem a gramática muito correta, aí isso é escritura. Uma conversa informal, uma conversa coloquial, onde está falando de forma bem simples, né? Não está preocupado com gramática, com nada. O irmão Brana estava fazendo a mesma coisa aqui, ó. It's the scripture, é a escritura. Isso é a escritura. It's the scripture, é a escritura. Ok? Scripture, escritura. Vocês vão perceber que sempre que o irmão Brana, sempre qualquer mensagem que for, que você encontrar a palavra escritura, ela vai estar com letra maiúscula, tá? Isso o irmão Brana explica no livro das eras, se vocês prestarem atenção lá no comecinho, no livro grande com as 10 mensagens lá, ele fala que ele mudou isso, ele com o irmão Livei mudaram todas as vezes que aparecia a palavra Bíblia, escritura principalmente, com letra maiúscula. Então, escrituras de Bíblia, né? Aí vamos continuar mais um pouquinho, ó. It's a promise of God. Então, de novo, it is. Nesse caso aqui é isto é, mas it significa ele, tá? Só que para português se eu colocar ele é, fica estranho. Então, isto é a promise, a promessa, tá? Promise, olha o A, olha ali, ó. Que nós aprendemos lá no começo. Lembra do A que nós aprendemos no começo? A promise of God. Uma promessa de Deus. Promise. Promessa of God. De Deus. God é Deus, tá? Presta atenção aqui, um minutinho só, pessoal. Desde o começo da aula eu tô pedindo atenção, né? Mas assim, presta atenção na pronúncia dessa palavra. Não é good, tá? Tem a expressão, a saudação, né? God bless you. A gente não fala, não é good bless you, tá bom? É God bless you. God bless you. Não é good bless you, God bless you, ok? Good morning, goodbye, já é outra palavra. Já é good, com 2 Os. Tá bom? Bom.
Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite, estou chegando, finalzinho da tarde. Good night, boa noite, despedindo. Isso nós vamos aprender. Nas próximas aulas, vamos aprender saudações melhor, tá bom? Para se cumprimentar. Mas God bless you é Deus te abençoe. Ok? Que to bless é um verbo, abençoar. Então, God bless you. Deus abençoe você. Ok? Isso é uma expressão que até não faz nem sentido. Se nós tentássemos traduzir ela literalmente, porque... tá. Não, faz sentido sim. May God bless you. Porque aqui tem escondido um pedido, no caso, que Deus abençoe você. Mas a gente nunca fala May God bless you. A gente só fala God bless you, God bless you. Ok? Mas esse may aqui é tipo que Deus abençoe você. May you sleep well. Que você durma bem. Que possa haver essa possibilidade, é um pedido, é um desejo do meu coração. Ok? Por isso que esse may aparece aqui, ó. E também, sim, para quem está se perguntando, may é maio também, tá? Não faz sentido, mas é assim que funciona, tá? May é maio. E olha, não deu nem 9h30 ainda e nós já terminamos essa parte. Eu vou repassar esse texto aqui e nós vamos fazer pelo menos mais uma linha, né? Pra gente seguir em frente, porque eu quero evoluir. Conforme as palavras novas vão desaparecendo, fica mais fácil de fluir o tempo, né? Então vamos lá? Now, any of you in Radio Land are here that desires one of these handkerchiefs, and you would, the Angelus Temple sends them out constantly, all the time. You could write right here to Angelus Temple, and they'll pray over it, because I will assure you that it's the Scripture. Now, any of you Agora, in qualquer de Radio vocês Land are aqui, here no that desires rádio, ou one of these aqui, que handkerchiefs, desejam desses and you would, lenços, e the Angelus você, Temple sends them o out Templo Ângelo envia constantly, eles all the constantemente, time. toda hora. You could write right Eu here to poderia Angelus escrever Temple, and aqui they'll pro Templo pray Ângelo over it, e eles vão because orar I por will eles, assure e you aqui eu vou that it's garantir the vocês de que Scripture. isso é a It's the Escritura, promise of é uma God. promessa de Deus. Ok? Vamos lá mais um pouquinho então. Agora essa parte eu vou deixar vocês ouvir umas 2 vezes primeiro, depois eu traduzo. And if it would be that you'd want me to pray over one for you, why, I'll be glad to do that. You just could write me Post Office Box 325, 325, Jeffersonville, spelled Jeffersonville, Jeffersonville, Indiana. Or if you cannot think of the post office box, just write Jeffersonville. It's a small city, population about 35,000. Everyone knows me there. And so we would be glad to pray over a handkerchief and send to you. Ok. Vamos lá mais uma vez um pouquinho aqui, eu vou parar linha por linha com vocês, tá bom? And if it would be that you'd want me to pray over one for you, why, I'll be glad to do that. And if it would be that you would want me to pray over one for you, why, I'll be glad to do that. Se fosse o caso, se fosse esse o caso, se você desejasse, se o caso fosse esse que você gostaria, quisesse que eu orasse por um para você, orasse por um lenço desse para você, ora, eu ficaria feliz de fazer isso. Ok? Just write me Post Office Box 325, 325, Jeffersonville, spelled Jeffersonville. E você só teria que escrever para mim, ou enviar uma carta, no caso, para Caixa Postal 325, em Jeffersonville. A gente traduz para Jeffersonville, né? Mas é Jeffersonville. Pronunciado, ou melhor, soletrado, soletrado. J e assim por diante, né? Ele soletrou. Aí aqui no lugar de LL, ele falou double L, ou seja, L duplo, Jeffersonville, Indiana. Vou parar aqui, para a gente não morder mais do que a gente consegue engolir. Tem uma expressão em inglês, tá? Don't chew more than you can bite. Eu acho que é. A gente não morder mais do que a gente conseguir engolir. Bite more than you can swallow. Isso.
Morder mais do que você consegue engolir. Jeffersonville. Parágrafo 4, a metade ali, então. And, e, if it would be that. Olha ali. If. Se. Ok? Vamos fazer isso aqui. Vou botar aqui para baixo. E se it would be, it a gente já sabe que é ele ou ela, mas para uma terceira pessoa que não é, se é um caso, é uma coisa, é uma situação, no caso, né? It would be. Isso aqui a gente traduz inteiro, tá? It would be. Aí ele, aqui nessa frasinha tem algo escondido falado assim, ó, the case. If it would be the case. Se fosse o caso, if it would be, ele engoliu the case, né? Mas é isso ali, if it would be, se fosse o caso, se for assim, se fosse o caso, se for o caso, né? Pode ser também, fosse ou for. Se for o caso, that, olha o that de novo, que you'd want me to pray, olha como ele engoliu. You, não é ele, tá? Isso é natural do inglês. You'd é o mesmo que you would. You would. Would é o que mesmo? É um desejo no futuro. Will é o futuro. Will é um verbo auxiliar de futuro. Will é o verbo auxiliar de futuro. Mas would é o verbo auxiliar. Vou colocar aqui, ó, verbo auxiliar. Futuro do passado. Então preste atenção. O presente é faço, como, ando, subo, desço, assim por diante. Passado, fiz, como, desço, fiz, comi, desci, comprei, passado. Futuro é farei, subirei, descerei, comerei. Okay? O futuro do passado é uma possibilidade. Faria, compraria, gostaria. Então esse é o futuro do passado, algo que poderia acontecer lá na frente, mas é algo que já está para trás. Ok? Gostaria, andaria, subiria, desceria, é assim que funciona, tá bom? Então, se fosse se fosse o caso, não dá para traduzir literal esse would aqui, vamos pular ele aqui, vamos para esse aqui, tá? Que você gostaria, você quereria, no caso, desejaria que eu orasse por um para você. Olha ali, ó, want. To want é querer. You would want. Você que, eu vou colocar até entre aspas aqui, quereria. Não existe isso, né? Quereria. Você quereria? Como é que a gente pode colocar isso melhor? Você quisesse. Que? Você quisesse, tipo, você quisesse. Se fosse o caso que você quisesse, olha o me, eu estou recebendo ação, não sou I, sou me, né? Would want me, se você quisesse que eu. Opa. To pray, nós já vimos que é orar, né? Se você quisesse que eu orasse. Would want me to pray. Que eu orasse. Want me to pray, vou colocar aqui, ó. Me to pray. Para não confundir, para colocar isso como um contexto todo. Se você quisesse que eu orasse. Se você quisesse que eu ore, fica melhor, tá? Quisesse que eu ore, olha o over, que nós vimos ali em cima. Over é sobre. Mas eu não colocaria sobre, né? Eu colocaria por. Se eu vou orar sobre alguma coisa, eu estou orando por aquilo, né?
Mas lembre que o inglês ele é muito visual. Então, estou orando sobre alguma coisa, estou orando por cima de alguma coisa. Orasse sobre para você. Over one for you. Esse for é o para de, vou até reescrever aqui, ele é um para de em lugar. Ok? For you. Why? Eu demorei muito tempo para entender o que era esse why aqui, tá? Why é uma expressão. Why é uma expressão. Sozinho no começo da frase, why é por quê. Significa por quê. Mas quando ele aparece assim, ó, curtinho, sem nada, sem contexto, ele significa ora. Ora, ele vem de why not? Why not é por que não? Ora as bolas, ou seja, por que não? Por que isso? Ok? Então ele é ora. Ora, I'll be glad to do that. Então, eu ficarei. Olha ali o verbinho auxiliar. I'll é o mesmo que I will. I will be, eu ficarei. Eu ficarei o quê? Contente. Glad, contente, feliz. Acho que eu falei até na aula passada. I was glad when they told me let us go to the house of the Lord. Alegrei-me, eu fiquei feliz quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ok? I'll be glad. To do é fazer. To do sozinho ele é fazer, tá? E that, aí ele já está falando de algo que ele acabou de falar. That é aquilo, né? Nesse caso, eu ficarei feliz de fazer isso que eu acabei de falar para você, isso que você acabou de comentar, no caso. Então, se você quiser que eu ore por um deles, ora, eu ficarei feliz de fazer isso. You just would. Nós vamos deixar isso para a próxima aula. Essa segunda parte aqui nós vamos deixar para a próxima aula. Ok? Mas o que ele disse é, você só teria que escrever para mim na caixa postal 325, ou melhor, 325, 325, 325, Jeffersonville, spelled, soletrado, Jeffersonville, ok? Se nós podemos começar até a nossa próxima aula com isso aqui, eu até tenho uma ideia para a gente já trabalhar com isso. Eu já vou até apagar daqui para a gente trabalhar com isso depois. Eu vi algo aqui que eu queria falar para vocês. Deixa eu só ver se eu me lembro agora o que era, gente. E me fugiu agora. Glad, I will, why not? Ah, sim. É isso. Na realidade não é tanto em inglês, mas é só para entender o contexto, né? Vocês observaram que o irmão Brana, ele tem esse serviço de oração pelos envelopes e tudo. Mas ele, como ele estava na igreja de um outro pastor que ele não era o pastor, ele não disse assim, vocês pedem para mim que eu envio. Ele honrou o ministério local, disse assim, não, se vocês quiserem, o Templo Anjo não envia para vocês. E se vocês quiserem que eu envie, é só me avisar, vocês mandam para lá. Mas primeiro ele colocou o Templo Anjo em primeiro lugar ali. Achei interessante isso aí. Vamos lá. Se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, quiser comentar, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. O senhor criou algum grupo sobre essa aula, das aulas? Ainda não criei. Isso é alguma coisa que eu preciso fazer e eu estou procrastinando, mas eu vou fazer, tá? É que eu estava esperando fechar um bom grupo de pessoas, mas agora eu estou vendo que os que estão participando estão sendo sempre os mesmos, entendeu? Então agora eu já sei quem eu posso convidar para não ficar desconexo depois, entendeu? Eu não quis... Eu até parei, eu nem anunciei no Facebook muito mais, porque eu tenho
quase 1.500 amigos no Facebook. Se 10% deles quiser vir, dá 150 pessoas. Se 1% quiser vir, já dá 15 pessoas. Aí já é de um dia para o outro, já aumenta demais de uma vez só, entendeu? Então, como já fechou o grupo, o pessoal que está sempre participando, é sempre os mesmos, agora eu vou fazer o grupinho pra gente compartilhar aí. Beleza. Beleza? Alguma outra pergunta? Alguém mais? Alguma coisa? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A próxima aula é na quarta-feira à noite, tá bom? Nós vamos ter uma aula na quarta-feira à noite, aproveitar. Beleza. Pessoal de fora já tá em quarentena por mais tempo, vai estar por mais tempo, né? Xereder foi estendido, não vai ter... O governo vai avisar amanhã que foi estendido mais uma semana. Então, o tempo vai estar livre aí, mas quem quiser participar, fique à vontade, vamos estar por aqui. Beleza? Deus abençoe, uma boa noite para vocês. Obrigado pela paciência. O senhor também. Deus Amém, abençoe. amém. Deus abençoe.